Vamos lá a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos, a grande fábula a respeito do corpo de Moisés. É isso mesmo, a grande fábula das pessoas acreditarem que um ser demoníaco, um anjo caído, lutou com um arcanjo, com um anjo a respeito do corpo de Moisés. Olha que coisa maravilhosa, que coisa... Gente, isso é uma fábula. Isso é historinha para boi dormir. Ah, não, mas está escrito. Onde está escrito? Judas, capítulo 1, versículo 9. Olha aqui. A insanidade do mesmo que falou que os anjos tiveram relação sexual com os homens, com as mulheres, aliás. Eu vou te mostrar. Judas 1:9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, abre aspas, o Senhor repreenda você. O duro não é nada. O pior é que o engenheiro religioso acredita, um médico religioso acredita, um arquiteto, uma pessoa culta, uma pessoa de estudo. Tem pessoas que acreditam nisso. Por que eles acreditam? Porque eles frequentam um lugar que se chama um templo religioso, igreja, sei lá o quê, e lá alguém vestido de um terno todo na risca, aquele Armani, aquele 20, 30, 50, 100 mil reais um jogo daquele lá, aquela oratória maravilhosa, os dedos quase todos com aqueles anéis de brilhante, reluzente. Olha, irmãos, veja que nem o arcanjo Miguel lutou contra... Oh, imagine se esse diabo fosse um ser demoníaco, um ser do mal, e do outro lado tivesse alguém do lado do Criador, um arcanjo acima de um anjo. Ele não ousaria bater de frente com um ser derrotado, destruído. Só aí você já vê que não é nem um gato na tuba que tem aqui. Aqui já tem um rinoceronte, um elefante daqueles bem velhinho dentro de uma tuba dessa aqui. Isso é menosprezar a soberania do Criador. E quem acredita nisso é menosprezar a potência, a força inimaginável do Criador. Achar que um arcanjo se dobrou, ficou com medinho de bater de frente com um ser totalmente escuro, trevas, sem poder nenhum. Mas está escrito. Aí a pessoa, não, mas está escrito, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Quando você buscar entendimento dos escritos bíblicos, você vai ver que nem tudo que está na Bíblia é verdade. Tem muitas coisas tendenciosas, muitas fábulas, muitos mitos judaicos, é o que tem na Bíblia. Então Judas falou isso, né? Tá em Judas. Esse mesmo Judas foi o que falou a respeito do que está aqui em versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O juízo do grande dia, claro, ele acertou, foi o dia do Senhor, de 66 a metade do ano 70. Mas tinham anjos aprisionados, algemados. Por quê? Porque eles abandonaram a sua moradia, porque eles foram lançados do reino de Deus espiritual. Olha, os anjos caiu. Essa mesma história aqui desses anjos que teve relação com mulher, quem falou foi Enoque. Foi Enoque que falou. Tirado de onde? Aqui, ó. Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. O mesmo, tá? Está no mesmo livro de Judas. Falando dos anjos que tiveram relação sexual com as mulheres e nasceram os nefilins. Tirado daqui, ó. Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus vieram
viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Está vendo que na carne de ninguém tem espírito nenhum? O nosso espírito está por trás disso. A carne é apenas um véu, sujo e imundo, que reveste o espírito que é filho de Deus. Versículo 4 de Gênesis 6. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Sabe quem é esse aqui? Os nefilins, os não sei o quê. Sabe a altura que o insano do Enoque falou que tinha esses anjos? Esses nefilins? 300 cúbitos, 135 metros de altura. 135 metros de altura. Eu tenho 1,80. Imagine um absurdo. Um prédio, nem sei, 20, 30 andares. Foi na história de Enoque. No livro de Enoque está isso aqui. E segundo Enoque, caíram 200 anjos dos céus. 200 anjos. Aí você vai para o livro de Judas e aparece lá que eles estavam algemados, claro que o juízo foi no ano de 70, algemado até o grande dia. Então, só para você ver a insanidade de Enoque, a insanidade de Judas, que escreveu isso aqui. Mas e o corpo de Moisés? Aconteceu, houve uma guerra, houve uma luta a respeito de dois seres espirituais, a respeito de corpo? Bom, se tivesse ocorrido essa luta, Arcanjo Miguel, um espírito, não tem corpo, e o tal do diabo, que a religião fala que é anjo caído, também, anjo caído não tem corpo, é espírito, são seres espirituais. E se tivesse ocorrido essa briga entre os dois, ninguém teria como contar em escrito de papel. Por quê? Porque se aconteceu alguma coisa, foi no reino espiritual. Como, claro que isso não aconteceu, mas se tivesse acontecido, seria no reino espiritual. Como algum ser carnal, imundo, nojento, transgressor, iria ter acesso ao reino puro, imaculado, santo, sem defeito? Porque do outro lado, a religião acredita que existem seres demoníacos. Mentira, do outro lado está a santidade, está a pureza, está a soberania, está a transparência do Criador e dos seus anjos, dos seus seres espirituais, dos seus adoradores. Nada de mal há do outro lado. É impossível, não pode ter. Então veja como que é uma fábula muito mal contada. O pior é muito mal contada. Veja em Deuteronômio capítulo 34, versículo 6. Nem quem escreveu o livro de Deuteronômio, parece que foi Moisés, nem ele... Foi Moisés? Não, né? Gênesis foi Moisés? E Deuteronômio foi Moisés? Quem escreveu o Deuteronômio? Sei lá eu. Porque se Moisés tivesse escrito, como que ele ia escrever essa história de aqui, que eu vou ler para você? Ó. Deuteronômio 34, 6. Deixa eu ler o 5. Ó. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Então, que Deuteronômio não foi Moisés que escreveu, né? Versículo 6. Este o sepultou num vale, este o sepultou, ou este foi sepultado. Aqui, ó, está, este o sepultou num vale. Eu prefiro, este foi sepultado num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje, até quando escreveram isso aqui, mas até hoje, ninguém sabe o lugar da sua sepultura. É difícil entender isso? Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Quando o escritor escreveu, sei lá, a data disso aqui, ele falou, até hoje ninguém sabe onde foi sepultado o corpo de Moisés. E aí? Como então alguém pode ter visto essa fábula mitológica entre a guerra de um arcanjo e um diabo, sendo que diabo é adjetivo para opositor, acusador, traidor, mentiroso, adversário?
Diábolo, no grego, significa, é adjetivo para essas coisas. Diábolo nunca teve chifre, nunca foi anjo caído, nada disso. Satã, no hebraico, mesma coisa. Adversário, opositor, acusador, caluniador, traidor, mentiroso. No dialeto judaico era isso. Ou fulano lá é um Satã. Já veio na época do grego, fulano lá é um diábolo. Então, se aqui, quem poderia ter escrito isso foi esse escritor, este o sepultou no vale, este foi sepultado no vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Se a pessoa colocou aqui que não sabe nem o lugar da sepultura, então de onde é que Judas tira isso para pôr no seu livro xarope? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor tinha... Sabe o que é isso? Isso aqui parece que eu estou até vendo uma pessoa de batina, uma pessoa com coisa na cabeça, escrevendo isso aqui a pena, sabe, pena escrevendo isso aqui, ó. Com a mãozinha na cabeça, tipo uma psicografia, sabe? Não é Chico Xavier, não. É lá atrás, lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, lá no ano 317, lá nos pais da igreja, sei lá que raio foi isso, ou lá no ano 200, no ano 100, o quarto reino que está lá em Daniel 8, ou é Daniel 7, o quarto reino virá e será pior do que todos. O quarto reino é o que você vê aí, o quarto reino é da religião. Católico, protestante, pentecostal, umbanda, quimbanda, todas as religiões fazem parte do quarto reino. É pior do que o reino de Moisés, elevado à milésima sentença, se você quer saber. Vamos à sabedoria? 1 Coríntios capítulo 15, 50. Assim disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E o corpício de Moisés? Qual é a serventia no reino espiritual? Nenhum. Então não tem a mínima possibilidade de alguém ter puxado Moisés lá onde ele estava, que ninguém nem soube onde que ele foi sepultado, puxar pela perninha dele e levar para o reino espiritual. Não. A carne de Moisés, lá onde foi sepultado, dali lá um calor de mais de 1.600 graus, em uma semana deteriorou todinho, sobrando apenas os ossos. Acabou, não tem mais nada. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Lá Isaías, capítulo 42, versículo 5, Caim, Abel, Eva, Adão, Enoque, Noé, balalá, Moisés, Isaías, tudo isso aqui, ó. Isaías 42:5, assim é a formação de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, de uma criança, assim diz Deus, Isaías 42:5, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Moisés tinha um corpo, tinha o fôlego de vida, a sua alma, os seus desejos, o seu cérebro, o seu raciocínio, e ele atrás de tudo isso tinha o Espírito. E o que aconteceu com o Espírito? Vamos ver aqui, Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra de onde veio, Moisés carnal voltou ao pó, e o Espírito voltou para Deus, Eclesiastes 12:7, e lá em Jó capítulo 7, versículo 9 ao 10, cadê aqui? Jó, capítulo 7, versículo 9 a 10. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. E, finalizando esse nosso vídeo, Hebreus capítulo 12, versículo 9, veja, assim está escrito, além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos, será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Então, Cristo, soberano, o Criador, o Eterno, Ele é Pai de quê? Do nosso Espírito.
O que é arrebatado quando vence o prazo da nossa natureza carnal? A carne tomba, os desejos, a alma, o fôlego de vida, e o que retorna para o reino é o nosso espírito. Assim aconteceu com Moisés. Então, tudo isso não passa de uma fábula a respeito do corpo de Moisés. E para finalizar o vídeo, eu oriento a você, se você quiser ter uma vida de paz, tranquila, sem escravidão religiosa, sem escravidão de doutrina de homem nenhum, nós temos aqui Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o que interessa é reinarmos no reino de Cristo, estabelecido entre o ano 66 e a metade do ano 70, o sétimo anjo, Apocalipse 11, 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando você aceita isso aqui como o evangelho eterno, como o evangelho estabelecido, quando o reino de Cristo foi estabelecido, já vai fazer 2000 anos, então você começa a reinar no reino de Cristo. Se cumpre aquilo que Paulo falou lá em Romanos 5,17, e vocês reinarão, ou seja, era no futuro. Então quem aceita o evangelho eterno, quem aceita o reino de Cristo já estabelecido, passa a reinar no reino dele. E finalizando, Apocalipse 21:3, aqui assim está, olha onde está o templo de Deus, a morada de Deus. Veja, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Essa é a realidade que eu, você, todos devemos viver para termos uma vida plena no reino de Cristo, tá bom? Então eu vou deixar com você essa humilde, simples mensagem e peço a sua humilde colaboração nesse vídeo, curtindo, comentando, compartilhando. Se você tem, se inscreve também, ativa o sininho. E se você tem alguma dúvida, põe aí no comentário. Na medida do possível, eu estarei respondendo. Na medida do possível, estarei respondendo, que a gente tem bastante comentário. Então, esse mesmo aqui já tem umas 2 semanas que o irmão pediu para mim falar sobre o corpo de Moisés. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, tá ok? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, uma excelente semana para você. Até mais, tá bom? Tchau, tchau.